noite, meus queridos. Vamos esperar o pessoal entrar. Hoje eu fui tão pontual que eu acho que as pessoas não vão nem acreditar. A pontualidade da pessoa aqui, britânica. Arê, boa noite, minha flor. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma live aí com parcerias maravilhosas. Depois eu falo para vocês. Oi, Ká! Minha irmã hoje aí presente, queridíssima, minha parceiraça de vida. Pessoal, quando eu falo para vocês que eu sou uma pessoa super abençoada, porque eu tenho pessoas maravilhosas ao meu redor, eu acho que às vezes vocês podem até achar que eu sou meio exagerada, mas não, é verdade. E a minha convidada de hoje maravilhosa, eu vou te chamar, tá? Fica tranquila. Fica mais fácil a minha solicitação. Boa noite, todo mundo está chegando, sejam muito bem-vindos. Muita gratidão por todos vocês estarem aqui com a gente. Soninha, minha linda, que delícia! Que honra! Oi, Amore, tudo Tudo bom? ótimo. Eu estava apresentando aqui mais ou menos você, que eu tenho o costume de falar para as pessoas que eu sou super abençoada, que só tenho gente maravilhosa na minha vida, né? E a Sônia é o meu presente. Eu estava procurando um curso de radiestesia. Eu normalmente não faço isso, eu gosto de indicações, né? Mas olha como que é a vida, né? Eu digitei lá, dei um Google e apareceu essa lindeza aí. Eu falei, quer saber? Ah, não, tô falando besteira. Não foi o curso de radiestesia o primeiro, foi o curso de florais de Saint-Germain. Foi, isso mesmo, Aí eu fui Tami. fazer o curso com ela, e, gente, aí foi amor à primeira vista. Aí eu passei em consulta com ela. Aí, como eu tinha um espaço, eu convidei ela para vir trabalhar comigo no espaço. Aí ela teve sala lá, a gente deu curso. Aí ela fez o curso de radiestesia lá no espaço, eu aproveitei e fiz o curso. E então, todo o meu conhecimento de florais, de radiestesia, vem dessa mestra linda aí, que se tornou uma grande amiga e que hoje eu tenho a honra de trazer aqui para vocês poderem conhecer essa figura maravilhosa que é a Sônia. Gente, obrigada por me receber, Tamara. Estou super feliz de estar aqui com vocês. É a minha primeira live, então eu estou meio assim nervosa. Tudo certo. Que bom. Para quem não me conhece, então, né, eu sou terapeuta já há 19 anos, trabalho com radiestesia, com radiônica, ministro curso, sou facilitadora dentro dessa área, né? E hoje eu estou aqui para falar um pouquinho com vocês sobre essa técnica maravilhosa aí, como é que vocês podem usar ela à distância. O pessoal conecta um pouco. Duas coisas que as pessoas conectam radiestesia comigo, né, Sô? É porque eu fiz um curso de elixir, né, de cristais, e aí eu ensino uma técnica bem básica de radiestesia para a pesquisa dos cristais, do método de energização e método de toma. E por conta dos meus conhecimentos de radiestesia. Então, eu sei que até dos meus alunos é uma curiosidade muito grande, né, saber mais da radiestesia. Eu sempre falo para eles, falo, pessoal, eu sou radiestesista, mas eu não acho que eu tenho conhecimento suficiente para passar conhecimento, sabe? Assim como você tem. Tami, super. E aí também agora, né, uma das coisas também que, por conta desses alunos quererem curso com você, eu achei super interessante trazer aqui, mas também porque agora a gente está num momento, já tem acontecido bastante essas curas à distância, mas nesse momento agora mais ainda, porque as pessoas não podem sair de casa, aí tem um monte de gente oferecendo tratamento à distância e às vezes as pessoas não conseguem compreender como que você faz Uhum, fitoterapia à distância? Como que você mede a minha energia à uhum, distância, né? Então, esse foi um uhum. dos temas que eu queria trazer para a live. Agora, só antes de deixar você começar a falar, eu prometo que eu vou deixar, né? A Geminiana fala pra caramba. Eu vou dar um recadinho pro pessoal. E assim, eu vou dando recadinhos ao longo do nosso vídeo, porque aqui no Instagram tem muita gente que entra, agora tem gente que vai entrar no decorrer da nossa live.
Pessoal, fiquem com a gente até o final da live, porque no final da live, eu e a Soninha, a gente vai fazer uma pose bem linda para vocês tirarem um print dessa tela. E aí a gente vai fazer um combinado assim. Quem tirar o print da tela e postar nos stories, marcando a minha página e a página da Soninha, vai concorrer a um material que é incrível de radiestesia, que a Sônia disponibiliza no site dela, né? E também quando ela dá o curso, a Sônia ela tem um trabalho tão incrível que ela disponibiliza todo o material nos cursos dela. E é um material maravilhoso, porque tem mesa radiestésica, tem lá as reguinhas de medição, tem os gráficos. É incrível, eu vou deixar ela falar melhor para vocês, mas para vocês ficarem com a gente, porque aí quem fizer todo esse esquema aí vai concorrer a esse sorteio com esse presente lindo. Pronto, acabei. Então tá. Bom, gente, uma das coisas, né, que as pessoas pensam quando você fala assim, ah, você sabe o que é radiestesia, né? E normalmente a pessoa, quando ela fala sobre radiestesia, quando ela pensa sobre radiestesia, ela pensa num pêndulo ela pensa no pêndulo e em alguma coisa que ela pode descobrir, né, através do pêndulo. A Tamara usa até uma frase que eu amei e vou pedir permissão para ela para usar de vez em quando, que ela fala que o pêndulo é como um dedo duro, né? Que conta tudo. É uma verdade isso, sim, né? Mas hoje a radiestesia, ela está muito além de só descobrir coisas, né? Hoje ela teve uma amplitude tão grande que ela vai para várias áreas. Então, se você pensar, hoje a gente utiliza a radiestesia na arquitetura, na construção, né? Por exemplo, nós terapeutas, nós sempre utilizamos muitas técnicas com os nossos clientes e às vezes você vê aquele cliente que ele volta sempre com o mesmo problema. E daí você fala, meu, mas o que está acontecendo? Eu já utilizei tudo que eu podia. E às vezes ele tem um problema de solo na casa dele. Né? É uma influência que você às vezes não consegue identificar só utilizando as terapias. E você fala, puxa vida, né? Então, ele pode ter uma linha de Hátma, uma linha de Curry, uma água subterrânea. Nós chamamos de foco telúrico, né? E você consegue fazer esse diagnóstico, né? Na construção. Você consegue ver material radioativo numa construção de uma casa. Então, eu posso utilizar, eu penso que 50% do problema resolvido é você ter um bom diagnóstico. Então, na radiestesia, nós conseguimos uma amplitude nisso, né? Eu consigo analisar as influências que a gente chama de externas, que é aquilo que está fora da pessoa, e você consegue ver, por exemplo, um foco telúrico, por exemplo, uma energia de magia, por exemplo, uma energia que vem de uma memória de parede dentro de uma residência, né? Energias enviadas por outras pessoas. E você consegue também analisar aquilo que a pessoa fabrica através dos pensamentos, das emoções, que vai afetar os órgãos, os chakras, os corpos. Pode trazer miasmas, né? Pode trazer problema nas glândulas, nos órgãos. Então, hoje em dia, gente, a radiestesia, ela está muito mais além do que ferramenta, né? Ela trabalha muito a percepção do terapeuta, que isso eu acho que o ganho maior de um terapeuta é esse, né? Ele conseguir utilizar tanto a sensibilidade dele, que é bem importante na área radiestésica, mas também utilizar a parte intelectual. A gente consegue unir o pensar, o sentir para uma ação eficaz. Então, temos muitas ferramentas hoje, né? Se vocês observarem, a gente tem mesa radiestésica, mesa radiônica, aparelhos radiônicos para mandar à distância, né? E como é que você consegue utilizar essa técnica à distância, né? Através a gente chama de testemunho, né? Que é um fragmento da pessoa que a gente consegue acessar, né? Através de um testemunho que seria uma foto, por exemplo. Né? Uma foto atual da pessoa é um fragmento dela. Então você consegue fazer uma sintonia através dessa foto e a partir daí você consegue começar a iniciar um diagnóstico. Não precisa ser só a foto, você pode ter um testemunho lexical também, que é o que você sintoniza a pessoa, o nome, data de nascimento dela, por exemplo, né? E aí a partir daí a gente tem algumas perguntas para pedir permissão para utilizar a radiestesia para aquela pessoa e começa esse diagnóstico, né? É mais ou menos assim que a gente trabalha à distância, né? E o que é importante disso, né? A radiestesia, ela não é só uma pergunta de sim e não, que é o que muita gente pensa. Ela ajuda a gente a mensurar, a quantificar. Por exemplo, eu tenho pessoas
que não perguntam só, não vão no meu consultório só fazer um atendimento terapêutico. Elas vão lá, às vezes, porque elas querem vender uma casa, porque elas querem mudar de emprego. E aí elas querem saber como é que aquele emprego que ela tá trazendo aquela realização para ela, né? Então, às vezes, na área profissional, pessoal, financeira, e como é que o novo emprego vai trazer isso para ela, se vai trazer isso para ela, se vale a pena mudar. E o mais importante de tudo isso é que a radiestesia permite com que você faça uma análise e dê caminhos para a pessoa. Você não decide por ela. Você dá, mensurando e identificando para ela quais são as condições, ela consegue escolher o que é melhor para ela. Então, vejam, gente, a radiestesia a gente usa para muita coisa mesmo. Eu tenho uma nutricionista amiga minha que ela utiliza, ela começou a fazer radiestesia porque ela cuidava da mãe e cuidava de trabalhar diabetes, trabalhar os índices glicêmicos da mãe. A partir daí, ela começou a analisar os pacientes dela. Então, ela falava assim, Sônia, eu vejo lá que tem 3, 4 alimentos que são excelentes para aquele tipo de tratamento com aquela pessoa. E, na verdade, qual dos 3 é o melhor? Porque às vezes ela não gosta dos 3, ou às vezes um tem mais eficácia no tratamento. Então, ela tem réguas, né? Através de algumas ferramentas. Uma delas eu vou só mostrar aqui para vocês, essa aqui que é a mesa radiestésica. É uma mesa que a gente utiliza para análise, né? E aqui embaixo a gente consegue fazer algumas mensurações, né? A partir do testemunho que a gente coloca aqui, a gente começa a fazer as medições com essas reguinhas, que tem todas essas informações que eu falei para vocês. Que fica muito prático o trabalho, né, Sô? Porque às vezes as pessoas, exatamente, elas ficam pensando assim, né? Tá, mas eu vou ficar tendo que perguntar muitas coisas. E esse formato das réguas tá totalmente simplificado e completo, né? Quando eu faço os trabalhos de radiestesia, que a gente mede, é muito doido, porque é isso, a gente chega pra pessoa e fala assim, a tua cama é box? Como você sabe? No teu quarto tem parede que dá pro banheiro? Como que você sabe? Porque a gente fez a medição na radiestesia. E quando a gente vê umas coisas mais pesadas, né? Quando eu comecei, às vezes eu via lá, magia preta. Aí eu falava, não é possível. Aí eu não comentava com a pessoa, eu esperava. Dali a segunda, terceira sessão, a pessoa me contava uma história que tinha total link com a história da magia. Eu falava, caramba. Por isso que eu sempre brinco, né? Que o pêndulo, eu falo que ele é dedo duro e fofoqueiro. Porque dá todo o caminho para a gente. E nesse trabalho, né, que a gente faz, que a Sônia ensina, tem as medições de quais os problemas e depois quais as curas que a gente vai operar para resolver aquelas questões, né, Sô? E o interessante é que a gente consegue medir. A gente pensa só nas coisas ruins quando a gente pensa que a gente está medindo, né? Mas não, tem muita coisa boa que a gente também consegue medir através da radiestesia. E aí você consegue potencializar as coisas boas também. Porque às vezes eu preciso aumentar a potencialidade daquilo que já é bom, né? Daquela abertura de caminhos que às vezes a gente está fazendo, né? E aí a gente utiliza certos aparelhos que a gente chama de aparelhos radiônicos, né? Eu gosto muito de trabalhar com os gráficos, porque eles ajudam bastante a equilibrar as energias mais densas, né? E a gente também ativar as energias boas. Então, por exemplo, né, neutralizar a energia de solo, né? A gente utiliza esse gráfico chamado Luxor, por exemplo, né? Desembaraçar situações difíceis, por exemplo, o desembaraçador, que é um gráfico que eu também amo trabalhar com ele. Então, às vezes você tem lá uma casa que está embaraçada, né? E o legal na radiestesia é que a gente consegue descobrir o quê? A causa, né? Porque, por exemplo, minha casa não está vendendo. Por quê? Né? Será que o problema é a casa, que precisa de uma limpeza, que precisa, né, desobstruir algumas energias? Será que o problema é a imobiliária que está vendendo a casa? Talvez eu tenha que mudar de imobiliária? Será que o problema é alguém da casa que está apegado na casa e eu preciso trabalhar a pessoa para depois a casa ser vendida? Será que é o momento de vender a casa? Porque às vezes não é o momento e o universo não conspira e você não vai vender naquele momento. Então, tudo isso, gente, é interessante que você consegue fazer uma pesquisa. E assim, você usa, não tem jeito. Você tem que usar a sua intelectualidade, você tem que usar a sua racionalidade, junto com a sua sensibilidade.
Não tem radiestesia, só eu uso só a minha sensibilidade. Não existe esse processo em radiestesia. Porque você precisa analisar o problema e, a partir do problema, encontrar uma solução para ele. E a solução, às vezes, por exemplo, você fez lá um diagnóstico e agora você quer escolher o tratamento. Os gráficos são ótimos? São. Eles são uma opção muito bacana para você trabalhar à distância. Mas quando a gente diz em tratamento terapêutico, a gente está dizendo que a gente tem um triângulo, né? Eu tenho o terapeuta de um lado, eu tenho a ferramenta que eu vou utilizar, né? Que seja ela uma energia à distância, seja ela um trabalho de litoterapia presencial, à distância, enfim, né? E eu preciso da terceira pessoa junto. Esse triângulo, ele tem que estar formado. É 33% de cada uma dessas partes. Se uma dessas partes falhar, não vai funcionar o processo. Então, eu sempre converso com o meu cliente explicando como é que essa terapia vai funcionar, né? E escolher o gerenciamento energético certo para ele. Qual o melhor tratamento para você, né? Eu amo terapia floral, mas terapia floral é bom para todo mundo? Não! Ela pode ser em determinado momento e em outro não. Por exemplo, eu sou uma pessoa sinestésica. Eu amo uma massagem. Eu me sinto super bem a pessoa me massageando, eu consigo liberar vários processos a pessoa me massageando. Tomo floral? Tomo sim, mas o floral é 20% do meu processo, 80% é a massagem. Então vejam, na radiestesia você pode ter vários tratamentos, por exemplo, a Tamara trabalha com radiestesia, com lito, com tarô, com elixir de cristais. A Tamara trabalha com várias coisas. Dessas terapias, para a Sônia que ela está atendendo, qual a melhor nesse momento que vai solucionar este problema? Na radiestesia, com o seu pêndulo e a sua mesa, já vou te passar, Tamara, e a sua mesa, você consegue identificar isso, né? Um tratamento específico, individual. Sim, e essa frase que você falou é importante para esse momento. Porque as pessoas estão passando por um processo, esse momento, o outro momento pode ser um outro processo. Então, não é porque às vezes uma terapia fez super bem para você num momento específico, mas num outro momento é outra coisa que vai te conectar melhor com aquilo que você tá fazendo, né, Sô? Exatamente. E isso, gente, faz toda a diferença. Eu vejo isso nos meus clientes. Eu tenho uma técnica, né? Eu utilizo dentro do meu atendimento a radiestesia, eu utilizo a radiônica, eu utilizo tarô, eu utilizo florais. Mas, gente, para cada pessoa, eu tenho um jeito de trabalhar isso, né? Não é para todo mundo igual, não é porque a pessoa sai com floral que é para todo mundo igual. Não, né? Por exemplo, escolha de floral. Gente, tem centenas de sistemas hoje. Tem sistemas com 300 essências, né? A menorzinha de Bach tem 36 e 38 essências, né? Não 36, 38. E, gente, pense, como é que você vai escolher o floral certo, o sistema certo, né? Para aquela pessoa. Então, normalmente a gente com o pêndulo, você vai escolhendo as essências, você forma a fórmula, você vê quantas gotas de cada essência você quer colocar naquela fórmula, o que vai trabalhar. Às vezes a própria fórmula, ela te dá a identificação do problema da pessoa, né? Ela te mostra a quantidade de gotas que você está usando, ela te mostra qual é o problema que está mais presente naquele momento na pessoa. E você vai formando um diagnóstico holístico. Isso é muito legal. Eu não conheço ferramenta melhor do que a radiestesia para poder fazer um trabalho completo para uma pessoa. Ela é a minha ferramenta de uso para tudo. Eu estou abrindo o tarô, a minha mesa radiestésica está do lado. Se eu tenho dúvida naquela visão que eu tive, eu vou ali e pergunto para ver se aquela visão que eu estou dando é a mais correta para o momento, né? Vou medir florais, estou ali com a minha mesa, né? Vou ver sintonia, por exemplo. Eu trabalho como terapeuta, mas eu presto consultorias também para algumas empresas e trabalho com uma empresa que eu trabalho numa área de RH para eles com facilities. Então, tem um momento em que, às vezes, eu tenho vários currículos para a mesma vaga, né? E há pessoas super capacitadas, todas elas maravilhosas para aquela vaga, mas qual daquelas pessoas tem mais sintonia com o gestor? Qual daquelas pessoas tem condições de assumir aquele cargo e dar continuidade naquele trabalho, para você não ter retrabalho depois? Gente, eu uso o pêndulo para quase tudo na minha vida. Que lindo, Sol, que lindo. Quando a gente estuda a litoterapia, a gente também estuda a radiestesia. Por quê? A gente mede os chakras com o pêndulo.
Também a gente, às vezes, quando está na dúvida de qual cristal recomendar, a gente vai no relógio radiestésico medir também qual que é a melhor cristal para aquela pessoa. Então, é uma ferramenta de consulta, de confirmação muito eficaz, muito maravilhosa, né? Quando eu faço a terapia à distância, eu faço a partir dos fundamentos da radiestesia, porque eu me conecto com a pessoa como? Pelo testemunho. Eu ativo como? Isso O mesmo. pêndulo. Então, a verdade é que a radiestesia, ela é a base de muitas terapias, né, de muitas terapias utilizam alguma ferramenta. O pêndulo, gente, o pêndulo um monte de gente usa. E é um instrumento de radiestesia, né, Uma Isso. pessoa pediu, como eu falei do negócio da cama box, teve uma pessoa que perguntou aqui, né? Qual que é o problema da cama box e da parede do banheiro no quarto? Explica aí, pessoal. A parede do banheiro do quarto, na verdade, a parede do banheiro do quarto não tem problema nenhum. O que tem problema é se essa parede da banheira do quarto tiver um cano bem aonde você passa a sua cabeça, né? O que a gente diz, né? Que a água, ela é salubre quando ela encontra o oxigênio. Então, quando ela está ali dentro, ela começa a emitir, ela começa a sugar a energia das pessoas que estão ali. Por exemplo, o vaso sanitário. Óbvio, quando a gente utiliza o vaso sanitário, a gente fecha o vaso sanitário antes de dar descarga. Por quê? Porque ele vai sugar aquela água, se ela fica ao léu, aberta, né? Ela vai sugando a energia do que tem em volta. A mesma coisa é no cano. Então, se a pessoa deita a cabecinha e atrás tem um cano passando, ela dormindo à noite com a cabeça ali, essa energia ela vai sugando a energia dessa pessoa e ao invés dela acordar vitalizada no dia seguinte, ela vai acordar desvitalizada. Por quê? Porque essa energia está puxando a energia boa dela, né? A gente diz que a energia menor puxa a maior até se equilibrar. Então, ela vai sugando a sua energia até ela ficar equilibrada ali. Então, é importante que se você tiver a sua cabeceira voltada para um banheiro, que se a parede não tiver cano, perfeito. Se ela tiver canos passando, tire a cabeceira dali. Porque com certeza no dia seguinte você vai acordar cansado, desvitalizado e com o tempo as suas células elas vão degenerando. E aí elas vão virando células, conforme elas vão perdendo os seus radicais livres, ela vai tendo radicais livres, ela vai perdendo a sua vitalidade. E você vai adoecer de alguma forma, né? Então, o cano na sua cabeça é que vai desvitalizar você. Com relação à cama box, a gente tem alguns problemas, né? Com relação, inclusive, à energia de solo, né? Porque normalmente a cama box ela tem um estrado reto, né, sem nenhum vão de abertura, e ela cria uma caixa, a gente chama de um caixão perdido ali dentro, né? Ela fica com uma energia condensada ali dentro, né? Normalmente as pessoas guardam milhões de coisas ali dentro daquela cama box, né? Entre elas, todas aquelas coisas que não prestam na sua casa e você não quer se desfazer no momento, você vai jogando dentro da cama box. Então, e ela acaba também causando esse tipo de energia, né? Ela acaba desequilibrando o seu corpo. O certo mesmo é a gente dormir numa cama de madeira, com estrado de madeira, aqueles estrados antigos, né? Um colchão sem muita cor, né? Por quê? Porque a energia ela precisa fluir de cima para baixo, né? Então, é o melhor. Toda cama box faz mal para a pessoa? Não, mas evite guardar coisas lá dentro, né? Tem alguns furinhos, né? O que eu sugiro para o meu cliente faça furos. Tem aquelas furadeiras que tem aqueles bocais redondinhos, assim, né? Faça furos nessa madeira inteira, alguns furos, para essa energia poder fluir, para essa energia poder circular, ela não ficar acumulada, né? Então é importante essa conexão entre a terra que a gente tem, né? Não ficar ela condensada. Sim, é importante. As pessoas às vezes vêm até nós, né? Sou com um problema de doença, de saúde, que nenhum médico descobre, né? O que está acontecendo, por que aquela pessoa está tão sem vitalidade? E aí o dedo duro do pêndulo vai lá e sinaliza pra gente que que tem um problema na casa mesmo, que está causando aquilo para a pessoa. A Rê comentou aqui, já vou falar disso aí, Rê, sim. Quando a gente faz esse tipo de trabalho de radiestesia, acaba também dando bastante confiança para a pessoa, porque a pessoa é uma certeza a mais de que o tratamento vai dar certo, né? Porque foi dentro de uma pesquisa e tal.
A Rê tá perguntando assim, porque ela é minha aluna do curso de litoterapia. Se colocar selenita laranja nessa cama box ajuda. E sim, é uma das curas que eu sugiro. Porque a selenita laranja é uma pedra de movimento. Então, para não ficar aquela energia retida, né, nos baús da cama box, a selenita laranja ela é boa para movimentar. Só que aí não pode pôr na altura da cabeça a selenita laranja. Tem que ser na altura dos pés só. Uhum. Perfeito. E é importante. É uma boa dica para movimentar a energia. Uhum. Eu não conheço de litoterapia, então, infelizmente, eu não posso dar essa resposta. A Tamara já respondeu, eu acho que está correto, porque ela tem um super conhecimento nisso, né? Mas eu também sugiro que, já que você tem a cama box, faça esses furinhos. Não precisam ser muitos furos, mas façam alguns para essa energia ter essa conexão com o colchão, sabe? Energia de baixo ter conexão e não ficar ela condensada. E aí você coloca a selenita, com certeza esse movimento também vai ser perfeito e aí a energia fica bem mais equilibrada. Ela tá falando que a filha dela guarda muito livro dentro desses baús da cama. Não é legal? O bom seria de verdade ela tirar os livros de lá, né? A gente não deve guardar sapato, livros, né? Gente, o certo mesmo é ter a caminha com estrado. Não tem jeito, vou ter o baú, faz os furinhos, coloca a selenita laranja e não guarda nada lá dentro. Nada, de verdade. Né? É uma mistura de energias que não faz bem. A cama é um lugar que a gente tem que ter um descanso completo, né? O livro você não sabe na mão de quem passou, né? Ele tem uma quantidade de energia, porque às vezes não é só você que lê o livro, passou na mão de várias pessoas aquilo ali, né? Tá guardado. Tá com... Ela é uma menina, né? Porque adolescente estudante. É uma energia também que acaba que a cabeça não descansa, não é? Porque fica conectada com isso o tempo inteiro. E aí não tem o tempo de descanso, né, Sô? Ô, Sô, isso mesmo. deixa eu só ver Oi. mais umas perguntas aqui. Peraí que eu vou ajudando. Meu quarto está entre dois banheiros. Dizem que não é bom ter a cabeceira abaixo da janela e as paredes paralelas são os banheiros. E agora? Help me. Mas as paredes do banheiro têm cano? Tem que ter certeza se tem cano. Se tiver cano, não tem problema. O que você acha sobre cama debaixo da janela, Sô? Qual é o problema da cama debaixo da janela, né? No Feng Shui, no Feng Shui, a gente diz que quando a cabeça, na verdade, é uma questão até bem lógica, né? Você dorme com a cabeça aqui, entra vento pela janela, né? E a gente tem aqui um coronário aberto, né? Então, o bom não é dormir com a cabeça na janela, é ter uma proteção. A janela, ela tem um furo, né? A gente diz que quando nós dormimos, nós precisamos de uma proteção. Então, quanto mais uma cabeceira alta, né, e uma parede, que a gente chama de tartaruga, que me traz a proteção, eu vou ter um melhor sono. Então, no Feng Shui, não é bom por dois motivos. Primeiro, porque entra vento pela janela mesmo, por mais que você tenha uma cortina, por mais que você tenha, entra, né, e acaba trazendo essa friagem para o corpo, essa friagem para a sua cabeça. Então, esse é um dos motivos. O segundo motivo é porque a gente precisa de uma proteção. E um furo na janela, que é o furo da janela, ele não traz essa proteção. Nós temos um sensor aqui atrás, né, que você pode ver, se você está sentada e passa alguém atrás de você, a primeira coisa que você faz é isso, é um sensor de proteção. E à noite a gente precisa estar com esse sensor protegido, que é essa cabeceira, uma cabeceira grande, se possível uma cabeceira inteiriça, né, sem furos, e uma parede de proteção atrás. Então, dentro do Feng Shui é isso. E aí, ela não... Como que ela pode... Ela dá para ela curar essas paredes que estão, então, de banheiro, já que a opção de ir para a parede da janela não é a melhor? Então, aquilo que você fala, se eu tenho um banheiro com com canos passando dos dois lados, eu prefiro colocar minha cabeça na janela do que colocar a cabeça na parede dos banheiros. Se o banheiro não tiver cano passando, não tem problema nenhum você colocar sua cabeceira ali e deixar a porta do banheiro fechada, tá tudo certo. Tá? O problema é o cano. Se tiver encanamento passando, com certeza você vai ter problema depois de um certo tempo. Porque você vai adoecer, não tem jeito. O cano ele vai sugando a sua energia.
Tem uma pessoa E não tem o que fazer com câncer. Não tem cura, tá, gente? Não tem cura. Então, se você não tiver solução, não tem cura. Não tem assim, vou pintar a parede de verde. Tá legal, vai ficar bonito, mas não vai resolver. Vou colocar um gráfico ali para tentar solucionar. Talvez durante um tempo ele até vai curar um pouco, mas não vai ter uma cura definitiva. O gráfico satura, né? Então, é bem complicado mesmo. Então, a Lês, a nossa dica para ela, então, ela falou que a cama dela é igual oriental, é no chão. Então, debaixo da janela é um pouco menos ruim do que as paredes do banheiro, né, Sô? Nesse aspecto, sim. Aí tem uma outra pessoa perguntando assim, ó. A parede tá pintada de Agora verde. você vai responder várias perguntas. Vejo que no prédio tem muitas histórias de separação, amputação, doenças graves. Tem algo que possa fazer no meu andar? Então, você sabe que a energia depende, né? Vamos dizer assim, se você está dizendo que esse prédio já é um prédio que tem muitas doenças, é porque algum problema de solo esse prédio tem. E aí precisaria fazer uma análise de uma forma geral para ver onde é que a sua cama tá, né? Para ver se, porque às vezes o quarto de cima pode estar com a cama diferente do movimento da sua e talvez não esteja passando ali um foco telúrico. Tem prédios que às vezes ele é completamente invadido por esse foco telúrico. Por exemplo, uma construção feita em cima de um terreno que tem aterro, né? De água subterrânea passando embaixo. Então, teria que fazer uma medição. O certo é você fazer uma planta da sua casa sob a medida direitinho, levar para um terapeuta que possa fazer as medições, né? Que a gente chama as linhas de Hartmann, linhas de Curry, e analisar onde é que está a sua cama e ver se tem algum problema de solo onde você dorme. Qual é o problema que acontece, o problema de solo, como é que ele afeta a pessoa? Quando ela fica por mais de 6 horas. Então, onde a gente vai analisar o seu quarto, a sua cama, né? O local onde você cozinha, porque o fogão também é importante para isso, onde ficam os mantimentos. E o local onde você fica muito tempo. Eu fico muito no sofá, ou eu tenho um escritório que eu passo muito tempo durante o dia. E aí fazer uma análise bem aprofundada para ver se tem um problema de solo, né? Se você tem adoecido muito, com certeza algum problema de solo tem, e aí é bacana você levar para um especialista olhar, porque aí a gente consegue colocar algumas curas, né? Vamos chamar curas entre aspas, né? Por exemplo, esse gráfico que é o Luxor que eu mostrei há pouco para vocês, ele é um neutralizador do solo. Então, ele ajuda a neutralizar um pouquinho essas energias que estão no solo. Só o gráfico em si resolve? Nem sempre. Às vezes a casa está tão contaminada que eu indico para o meu cliente mudar de casa. Mas eu comprei um apartamento. Tá bom, então você vai ter que lidar com isso. A gente vai utilizar o paliativo, né? Mas não tem uma cura para solo, né? Às vezes mudando a cama de local, uns, sei lá, meio metro, né, alguns centímetros, você já tem essa melhora. Porque às vezes é um cruzamento que está acontecendo ali em cima da sua cama, que basta mudar mudar ela um pouquinho de local, que isso já resolve, né? O certo mesmo é a mudança de local da cama, né? A gente encontrar o melhor local dentro do quarto para que você possa colocar a cama e dormir bem. A mesma coisa no seu escritório, né? Eu vou fazer uma fofoca aqui agora. A Sônia, ela tem cliente que não compra casa, não muda de casa sem antes fazer consultoria com ela. Porque eu não trabalho com essa parte de radiestesia de casas, né, de locais. A Sônia trabalha e eu já tô sabendo que tem gente que não compra. Tem mais umas perguntas. Lu, a gente vai falar de curso já já, aguenta aí, tá? Tem uma pergunta assim. A minha casa é toda sextavada, várias paredes tortas. Tem dicas como cuidar? Sei que no Feng Shui que não é muito bom as quinas. Isso. O que você tem que tomar bastante cuidado, essa questão do sextavado, é complicado, porque a nossa mente, ela precisa daquele quadradinho, sabe? A gente precisa de simetria. A nossa mente, ela gosta de simetria. Então, quando tem muitas pontas, realmente, para o ser humano, ele tem muita dificuldade em se habituar nas pontas, né? Então, os quadrados, os retângulos são os melhores. E o maior problema são as quinas mesmo. Então, o que eu sugiro para os meus clientes quando tem muita quina?
arredondar as quinas. É a melhor coisa que você faz, né? Porque a quina, ela cria aquilo que a gente chama de flecha envenenada, de Shakti, né? Que ela junta as duas energias e a pessoa que está na frente da quina, ela sofre, ela sente como se fosse uma barreira batendo nela o tempo todo. Então imagina que você deitou na sua cama, olhou para frente e tem uma quina logo do lado cortando você. A mesma coisa que o solo faz, essa quina vai fazer. Ela vai começar a romper o seu campo áurico até o momento que ela começa a degenerar ele. Ele começa a ter um rompimento e as células começam a degenerar. Então, o melhor mesmo, sentou, deitou na sua cama, viu uma quina, sentou no seu sofá, viu uma quina, arredonda. Porque no momento que se arredonda, ela não consegue formar essa flecha, tá vendo? Não formar esse movimento aqui de flecha. E aí arredondei, a energia passa e ela não consegue formar a flecha. Então, a melhor coisa mesmo é arredondar as quinas. Todas as quinas que tiver, que você sentar e você olhou e formou essa flecha, você vai lá e arredonda. E arredonda, sabe o quê? Lixando. É assim que a gente faz com o meu cliente. Ou você compra aquelas quinas que são redondinhas, assim, que você já coloca ali de metalzinho e você arredonda ela. Eu já tive cliente com, por exemplo, viga expostas, com quinas, e a gente fez isso. Né? E fica muito bom mesmo. A Rê tá falando, fazendo uma pergunta, mas eu acho que eu já te respondi essa pergunta, Rê, quando você mudou, né? Que, ó, nós moramos em um apartamento alugado, mobiliado, ou seja, os móveis, incluindo a cama, não são nossos, já foram usados por outros moradores. Tem algo que possa ser feito para limpar a energia dos móveis? Eu indiquei usar terebentina, não é terebentina, só que a gente usa para fazer limpeza? Isso, terebintina. Você coloca, você compra hoje em dia vende nas casas que vende tintas para quadros, né? Ou mesmo papelaria, você compra aquelas de 100 ml e dentro dela você joga duas pastilhinhas de cânfora e ela fica terebintina canforada. E aí você passa aquele cheirinho de roba, mas depois ele sai. Então é bacana você tirar, porque os móveis eles ficam com memórias, né? E é legal dar uma limpada quando a gente está usando móveis que não são nossos e quando a gente sai também, porque daí eu não quero deixar minha energia na casa e a gente limpa com terebentina. É isso mesmo, Tamara. E na Alemanha parece que eles têm essa prática, né, de não construir nenhuma casa antes de fazer a pesquisa do solo, não é? Nossa, gente, vocês não têm ideia como é importante fazer isso. Você sabe que eu tenho uma cliente que ela me contratou para fazer, foi uma casa em Curitiba. E eu falei para ela não construir ali, porque aquele local era muito ruim, eles iam adoecer. Ela já tinha uma irmã mais velhinha e tal, e ela cismou em construir. E eu até indiquei, porque eu não sou especialista em solo. E aí eu indiquei uma pessoa da Brade, um especialista mesmo, falei para ela, pô, contrata esse cara, porque ele pode fazer, antes de você construir a casa, fazer um desvio, né? Como é que eles fazem isso? Eles chamam a puntura da terra. Eles colocam certas, como a gente coloca no corpo as agulhas, eles colocam no solo e desviam essa energia, né? Eles têm um jeito de fazer isso que eu não sei como fazer. E ela não contratou e construiu. Gente, deu 1 ano, a irmã dela morreu depois da construção, né? E morreu de uma doença, de câncer e tal. E eu falei para ela, meu, sai daí, você vai ter o mesmo problema. Eu te falei para não construir. E ela vendeu a casa, infelizmente teve que vender, e foi para um outro apartamento, porque realmente tinha problema no solo, né? Às vezes, o meu cliente, ele compra e depois ele vem falar comigo. E eu sempre falo para ele, meu, manda as plantas para mim primeiro, eu analiso, e depois você vê, me manda 3, 4, 5 apartamentos. E aí, daqueles ali, a gente analisa quais tem o solo bom. Porque, gente, a casa é uma caixa, é uma ressonância. Vocês não têm ideia. Às vezes você olha, a casa tá linda, tá maravilhosa. Quando você mede a casa, ela tem tanto problema, que não vale a pena a pessoa comprar, né? Então, esse estudo é muito legal ser feito antes, né? Eu tenho 2 cursos aí, um curso que fala sobre radiestesia para diagnóstico terapêutico e um curso para radiestesia de ambientes, que é isso, é analisar o ambiente mesmo, para que a pessoa que vai entrar não entre numa roubada, né? Isso acontece muito. Falando em curso, teve a Luciana perguntou que quando que você vai fazer um curso em São Paulo? Então, eu estou combinando aqui com a Tamara, porque agora nós estamos naquela época de tudo à distância, né? Eu estou combinando com a Tamara a gente montar um curso
para fazer à distância, fazer realmente online, né? Ela já tem prática nisso. Eu, normalmente, os meus cursos são presenciais. Eu sou uma pessoa, eu falei para vocês, eu sou sinestésica, né? Eu amo olhar para a pessoa, eu amo pegar, eu amo mostrar, né? Para mim é uma dificuldade estar fazendo isso aqui à distância, né? Eu sei que tem que ser mais normal hoje em dia, né? Mas eu gosto. Então, eu não tinha ainda essa programação de cursos online. Mas a Tamara me deu umas dicas e eu acho que a gente vai montar um curso aí daqui uns dias e aí a gente conta para vocês aí como é que vai A ser. Lu tá falando ótimo à distância também. Pessoal, na verdade, assim, eu só vou auxiliar a Sô nesse caminho, porque, gente, a Sônia, ela tem um trabalho, assim, o material da Sônia é todo ela mesma que fez. Desde a apostila, que é um livro, né, a essa mesa radiestésica que ela mostrou maravilhosa, foi ela, aí, ó, os livros dela, gente, é tudo muito bem feito. Ela que fez a mesa, ela desenvolveu essa mesa radiestésica, que é a mesa que eu trabalho só com essa mesa, maravilhosa. Aliás, a minha eu tô precisando de uma nova, porque ela já tá encardida. Vou mandar para você. E ó, as réguas, todo esse material é a Sônia que produziu, gente. Então, assim, ela realmente tem uma didática muito maravilhosa. E eu sempre encorajei ela de. Ah, e os gráficos também, né, Sô? Porque a gente utiliza os gráficos em curas. E eu sempre fiquei perturbando a Sônia. Só, você tem que fazer um curso online, você tem que fazer um curso online, você vai conseguir captar gente de todo lugar. Esse negócio de ficar, porque ela ficava em São Paulo dando curso, ia para Curitiba dar curso, ia para o Rio de Janeiro dar curso, que, gente, é super cansativo. É uma delícia, mas é cansativo. E hoje em dia o universo está trazendo esse convite pra gente de otimizar o tempo, né? Isso Só que aí mesmo. ela tem essa questão, porque eu também sou super sinestésica, eu adoro agarrar todo mundo, beijar e abraçar, só que a gente também tem um compromisso de levar esse trabalho, né, Sô, para onde É as pessoas estão precisando. mesmo. Então eu encorajei a Sô, né, eu falo que eu sou uma encorajadora de caminhos, né, pessoal? Eu encorajei a Sô e vou ajudar né, Sô? Quem quiser, pessoal, agora a gente está aqui passando as informações e tal. Não se esqueçam, ó, pessoal, no final da live a gente vai fazer uma pose bem linda, eu e a Sô. Vocês tiram print, joguem nos stories de vocês e marquem nós duas, que quem fizer isso, amanhã eu vou fazer um sorteio para ganhar esse material lindo aí da Sônia exclusivo. Ela vai E mandar para pessoa. correu para vocês o E material. assim que a Sô tiver já com tudo preparado, quer dizer, ela já tem tudo preparado. Na hora que, né, tipo, a inspiração que já tá vindo, que eu sei, a gente vai anunciar, eu vou ajudar a Sô e a gente vai anunciar um curso bem legal aí para vocês no online. Tá dando uma super força nisso aí, gente. Mas, ó, pessoal, é um curso, não é um cursinho de 4 horas, não, viu? Né, Sô? É Não. um curso bem profundo, porque a Sônia explica tudo isso que ela está dando um passando para a gente aqui, ela aprofunda bastante mesmo o conhecimento. Sô, você quer falar alguma coisa desse momento que a gente está vivendo? Quer passar alguma experiência aí para o pessoal dar uma acalmada, parar de ficar vibrando no medo? Então, né, gente, eu acho que uma das coisas. Eu passei por um momento bem difícil, né? Até fiz um vídeo anteontem sobre isso, né? E a gente precisa aprender a parar um pouquinho, a dar uma olhadinha na gente, a olhar os nossos processos internos. E esse momento está pedindo isso, né? Então, é um momento que eu sei que todo mundo procura muito conhecimento, que todo mundo procura se especializar agora, procura fazer milhões de coisas, né? Mas é o momento da gente parar um pouquinho, da gente acalmar um pouquinho o corpo, acalmar um pouquinho a mente, acalmar um pouquinho as emoções, né? Se entender um pouquinho melhor, encontrar as respostas, porque nós somos todos muito criativos, né? Mas a gente não consegue ser criativo se a gente não der um tempo para nossa mente pensar sobre isso, né? Dar um tempo mesmo, esvaziar um pouco a nossa mente, né? Os nossos conceitos, a gente é tão cheio de conceitos, de verdades, né? Que a gente precisa dar um tempo e esperar um pouquinho. Então, eu acho que esse é um momento para isso, né? É um momento para a gente se conhecer melhor, é um momento para estar com a família, para estar na sua casa que eu digo, não é só a sua casa lá, é a sua casa aqui dentro, né? A gente não consegue, às vezes, lidar com a gente mesmo, né? Então, eu É o acho que o nosso momento é para isso. templo, né, Sô? É o nosso templo. A gente tem, às vezes, dificuldade de ficar sozinho e é necessário, né, pra gente
esse autoconhecimento que tanto se fala hoje, né? É o olhar para dentro mesmo, né, Sô? É isso mesmo. E é legal, então, assim, é a única coisa que eu digo. Eu acho que está todo mundo imbuído nisso também. É difícil mesmo. É difícil a gente lidar com a gente, difícil lidar com os outros, imagina com a gente mesmo, né? Então, se conhecer melhor. Mas é o momento. Então, aproveitem, porque toda vez que a gente tem essa parada, que ela é obrigatória e ela está sendo agora, é o momento da gente conseguir dar um up depois, né? Então, da gente recomeçar, mas recomeçar com entendimento, com conhecimento, né? Sabendo o que fazer depois, né? Então, não é uma parada só por parar e ficar no ócio, é um ócio criativo, né? A sociedade, ela impõe pra gente muito essa coisa de estar fazendo tudo ao mesmo tempo, e eu tenho que ser produtivo, senão eu sou uma pessoa vagabunda, e não é verdade, né? Nós estamos fazendo do nosso jeito, a gente está fazendo. Pessoal, Tá bom? Eu acho que é isso. não é para fazer jabá do nosso trabalho, mas assim, esse é o momento que, se você está precisando de ajuda, não hesite em procurar um profissional. Não precisa ser eu, não precisa ser a Sônia, uma pessoa que você conecte, que você tenha uma afinidade, que você sinta, né, aquela coisa no coração, é essa pessoa que eu quero. E aproveitem essa disponibilidade que a gente está tendo, né? Tá tudo tão disponível, tão acessível de fazer essas curas à distância. Porque olha só, a gente pode entrar num vídeo, conversar, faz as medidas radiestésicas, faz litoterapia à distância, faz o tarô. O tarô também você faz à distância, Sô? Você está atendendo ou você está só dando curso? Conta pra gente. Eu estou Não tá atendendo. Eu não estou Vocês atendendo fazem ainda. o curso, a Sônia, os atendimentos comigo, tá tudo certo. A Sônia, né, sou umas clientes. Não, mas é verdade, pessoal, não tô falando isso só para fazer propaganda do nosso trabalho, não. É muito importante. Os cursos também não são só para quem quer se profissionalizar, né, Sô? Quando a gente Não, isso é legal. a gente adquire também um puta autoconhecimento e a gente tem uma ferramenta de cura dentro da nossa casa para tratar a gente, para tratar a família, não é, Sô? Você sabe que esses dias eu tenho um senhor que ele veio de Curitiba fazer um curso em São Paulo, porque eu ia dar em Curitiba depois de 2 meses e ele não podia, ele não queria esperar. Ele está tratando a família com florais, mas ele estava com muita dificuldade porque ele estava fazendo um curso com 5 sistemas e era super difícil saber o que recomendar. Cara, ele fez o curso, depois veio a filha fazer, depois a filha indicou mais uma pessoa para fazer. Ela falou, Sônia, isso é ótimo para gente, porque eu não vou me profissionalizar, a minha profissão é outra, completamente diferente. O pai é aposentado, a filha trabalha com imóveis, nada a ver com isso. Ela falou, eu não quero me profissionalizar, mas eu quero usar para mim, eu quero usar para minha família, né? Então, usar os gráficos para desobstruir, para poder harmonizar, para poder limpar as pessoas ao seu redor, a sua casa. E o curso, gente, de verdade, você sai com a ferramenta e você sai usando. É Né? muito prático. É muito prático, Sô. E tem uma coisa muito legal, né? A radiestesia é uma técnica muito boa, mas ela depende muito da sua prática. Então, às vezes, você aprende muita coisa, você vai fazendo 500 mil cursos, mas se você não praticar, radiestesia não é uma técnica teórica, é uma técnica de prática, de uso. Se você não usar para você, não usar, experimentar em você, você não vai conseguir utilizar em outra pessoa, porque você não vai saber como fazer. Então, a primeira coisa que eu sempre falo no curso é use para você. Funcionou? Use para outra pessoa. Né? E aí você vai ver como vai fluir. Quando eu faço o curso de Elixir, eu falo isso, pessoal, tem que botar a mão. Pessoal, ai, tô com medo de mexer no pêndulo. Meu bem, o pêndulo não vai te morder, ele não vai te atacar. Ai, o pêndulo tá parado. Ele é só uma... Meu, o que tá parado é tua energia, você não tá deixando fluir. Relaxa. E vai testando, vai brincando, brinca. O pêndulo é tão gostoso de brincar, né, Sô? Ficar tentando descobrir. E deixa eu falar para você, o pêndulo, gente, na verdade, é 10% do processo. Por quê? Porque é o seguinte, tudo está na sua mente, né? Lógico que nós temos outros acessos que a gente também busca, né? Mas o processo pendular, ele funciona através do sistema neuromuscular.
Então, ele vai aqui no o seu cérebro busca as ondas, né? Você tá, intelectualmente, você sabe o que você está buscando, está sabendo o que você está fazendo na pesquisa, e essas ondas vêm e voltam para um sistema neuromuscular. Então, às vezes, você está tão estressado, você está com tanto medo que o pêndulo fica parado, às vezes até tremendo. Relaxa, acalma, que daí a informação vem e passa lá para o seu bracinho e vai lá na resposta do Foi pêndulo. maravilhoso o que você falou, sabe por quê? Tem gente que acha que quem tá mexendo o pêndulo é um espírito. É bem um sistema. Ó, vou mostrar para vocês aqui como é bonitinho, ó, tá Olha, vendo? ela é É muito isso aqui, ó. didática, gente. Eu não pago um É pau pra isso essa mulher. Olha só. É simples assim, né, Sô? simples assim, sabe? Quando é que pode acontecer do seu pêndulo ter uma interferência externa? Quando você deixa, tá vendo esse fiozinho aqui do pêndulo, ó, do lado de fora, né? Passou, Então, né? quando a gente utiliza o pêndulo, é importante, ou você faz isso aqui, né? Coloca todo o fio dentro da sua mão, porque se você deixar uma antena, o ser humano é uma antena captadora. Então, eu estou captando aqui essa energia para poder trazer aqui por esse sistema neuromuscular. Mas se eu deixo esse fiozinho aqui, tá vendo? Eu posso ter interferência do meio. E aí, ao invés de vir essa informação por aqui, ela vem por aqui. E aí sim, o meio pode interferir. E aí tem várias, né? Várias forças energéticas que podem interferir na sua medição, mas só assim. Do contrário, é você mandando essa Ó, informação. pessoal, a gente só tem mais 10 minutinhos de live, então daqui a pouco a gente vai fazer a pose para vocês tirarem o print, mas eu vou pedir para a Sô responder mais uma pergunta porque eu achei muito interessante. A Rê estava perguntando se pode, a filha dela quer decorar, ou ela, alguma coisa assim, parede com gráfico. Tem algum gráfico que é mais indicado para decoração e algum gráfico que não é legal? E ela pinta também. Se ela pintar esses gráficos, vai fazer o mesmo efeito? Dá uma explicadinha aí para ela. Então, deixa eu explicar uma coisa para você. Quando a gente está falando em gráfico, a gente está falando em forma geométrica, toda forma geométrica emite uma influência. Então, a gente chama de EIF, emergência, influência e forma. Toda forma, sai dela uma influência que vai alterar o meio. Então, por exemplo, quando a gente fala da forma quadrada, qual é a representação que a gente tem do quadrado? Segurança, estabilidade, estagnação nos cantos, não é isso? É isso que o quadrado traz. Quando uma pessoa não quer mais ter muito a palavra não é crescimento, mas ela não quer muito desenvolvimento naquele momento, ela quer sossegar, ela vai para uma casa quadrada, né? Quando ela quer um movimento maior na vida dela, ela vai para uma casa retangular ou vai para um apartamento, porque é a energia que a gente chama de madeira de crescimento. Eu estou falando dessa forma geométrica simples para a gente poder entender. Porque as formas geométricas, elas têm muito mais interferência do que a gente imagina. Ela tem uma interferência cultural, ela tem uma interferência do inconsciente coletivo, ela tem uma interferência mística. Então, por exemplo, vou colocar uma estrela de Davi na minha parede. Gente, ela tem tanto significado que talvez ela possa afetar. Ela tem significados no lado positivo e ela tem um significado também que ela vai influenciar no seu meio. E nem isso, às vezes, nem sempre é positivo. Então, eu não gosto de colocar gráficos na minha parede, a não ser que seja alguma coisa muito pessoal. Por exemplo, vou colocar um gráfico do Chokurei, por exemplo, para trabalhar a cor. Né? E eu nem sei se pode, né? Mas normalmente eu vejo as pessoas com colar, né? Com fazer alguns desenhos, né? Mas eu particularmente não gosto. Eu falo isso até em questão de tatuagem, por exemplo. A pessoa vai colocar lá São Miguel Arcanjo, São Jorge, por exemplo, né? Faz uma tatuagem de São Jorge. Puxa vida, é um guerreiro, é um cara protetor. Vou colocar. Gente, ele é um guerreiro. Você quer guerrear o tempo todo? Né? Então, ele tem uma forma de vivência que é sempre guerreando para encontrar um caminho e para encontrar proteção. Tá bom, mas ele tem essa forma guerreira. Se você quer de vez em quando acalmar, ter essa forma sempre na sua casa significa que você tem também não só o lado protetor, mas o lado guerreiro também. E você vai ter que lidar com os dois, entende? Então, as formas, elas precisam ser muito bem cuidadas antes de ser colocadas, antes de ser pintadas, né? Mesmo que você receba através, às vezes vem num sonho, né? A pessoa que pinta muito, ela tem isso, né? Vem aqueles símbolos no sonho.
tente descobrir o que significa aquele símbolo e veja primeiro se você quer isso para sua casa, né? Então, colocar o símbolo significa que você está tendo a energia nos dois níveis para sua casa, né? Um nível que é um nível, às vezes, positivo. Eu não estou falando de mal e ruim. Eu estou falando de positivo e negativo, porque a vida é sempre assim. Ela tem esses dois lados juntos. Então, o símbolo também. E ele traz uma carga do inconsciente coletivo muito, muito forte. Então, quando a gente trabalha com símbolos, por exemplo, qualquer um desses símbolos que eu coloco, eles têm uma carga energética, né, que vem do inconsciente coletivo extremamente forte. Então, a gente trabalha com eles. Você vê, para utilizar para uma pessoa, eu preciso primeiro, verificar se eu posso, quanto tempo eu vou usar esse símbolo na pessoa, porque vai estar alterando ela. Quando eu coloco numa casa, esse símbolo vai estar alterando todo o contexto da casa. Se ele altera o contexto, ele altera também as pessoas que estão lá. Então, vai influenciar de formas diferentes, porque as pessoas são individuais e têm os seus processos, cada uma delas diferente, e vai influenciar. Então, por exemplo, o pentáculo hebraico é um símbolo que normalmente a gente coloca na porta para trazer proteção. Ele significa o Senhor está entre nós. Então, é um símbolo que normalmente a gente coloca em tamanho pequeno e ativa ele. Pode falar. Eu tenho esse na minha porta, na porta de entrada da minha casa, em cima. Isso. Então, ele é. O que eu digo para o meu cliente, né? Às vezes meu cliente olha e fala para mim, isso aqui não significa nada, Sônia. Eu falo, então nós não vamos colocar, né? Eu prefiro que você coloque na sua porta alguma coisa que tenha significado para você, porque esse símbolo, ele tem esse significado. Ele limpa mal olhado, mau agouro. E a gente coloca no cantinho da porta e ativa o símbolo. Toda vez que eu ativo, eu peço para o meu cliente pensar nisso. Imagine que você está trazendo essa energia poderosa espiritual para a proteção da sua casa e está limpando todo o mal-olhado, mau-agouro, né? Está trazendo essa proteção. E aí ele acaba usando o símbolo, se assim ele tiver sintonia, entende? Então, como é o nome dela? Renata. Ela é minha... Renata. Então, Renata, a minha sugestão é que os símbolos que você for pintar, primeiro você estude sobre eles. Veja se tem sentido colocar eles na sua casa e se isso vai ter sentido para todas as pessoas da casa. Se não tiver, tenha ele para você ou para quem for, mas tente não colocar para todo mundo se isso não fizer sentido para todo mundo, tá bom? Vamos fazer uma pose agora bem linda, que já vai acabar a live, a gente tem 2 minutos, E, pessoal, a gente vai fazer uma pose bem linda e vocês podem tirar um print, tá? Vamos lá. Isso. Ai, eu vou ficar assim, então. Tô esperando a galera dar print. Ai, deixa eu tirar aqui. É bom que nós duas somos super animadas, né, Sô? Pessoal, então, printou nossa live, posta lá, marca eu e a Sô, que amanhã eu vou fazer o sorteio, tá bom? E aí eu divulgo. Eu vou baixar essa live e vou jogar no YouTube. Então, quem só conseguiu as partes, quem gostou e quer compartilhar com alguém, amanhã já vai estar disponível no YouTube, mas aqui fica até amanhã às 20 horas. Sô, pode dar seu recadinho aí de despedida. Gente, gratidão super mesmo, né, por vocês estarem aqui. Espero ter podido ajudar. Se precisar alguma coisa, estou à disposição. Entrem lá no meu Insta, pode mandar uma mensagenzinha, tá tudo certo. O que eu puder responder, eu respondo, tá bom? E estou super à disposição de vocês. Tamis, gratidão mesmo. Você é uma linda. Muito obrigada. Gratidão. Gente, a Soninha é que nem eu, ela é super disponível. Gente, olha, mesmo que eu não fosse amiga dela, eu fiz o curso com ela faz acho que uns 5, 6 anos, e até hoje, quando eu tenho dúvida, eu pergunto, e ela é super disponível. Então, aproveitem essa delícia de mestra aí, para vocês perguntarem, tirar as dúvidas que vocês quiserem, e aguarde que vai rolar um curso maravilhoso, com certeza. Sou muita gratidão de ter você na minha vida, viu? Você é maravilhosa. Gratidão por essa live. Eu muito também. Linda. É uma mão dupla. Você também é uma linda na minha vida. Obrigada, gente. Gratidão mesmo, todo mundo que participou aí, gente. Foi uma delícia. E a gente vai ter mais lives com a Sônia, com certeza.
Até mais, Até, tchau, gente. tchau, pessoal. Bom descanso. Tchau, tchau.